Muito bom dia a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Hoje, domingo 18 de maio deste ano 2025. Podem sentar, se são os que estiverem de pé, para ter uns momentinhos aqui de companheirismo ao redor dessas porções que estarei lendo. Nessa ocasião, vejam, nos diz o Dr. William Souto Santiago, na mensagem Deus provê bênção para Elias e para os que o servem, que foi pregada em sábado, 12 de março de 2016, em Villahermosa, Tabasco, México. Nos diz o Dr. William Souto, assim que para a sua igreja, ele tem para o tempo final a promessa do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias, prometidos para o tempo final, para chamar e juntar os escolhidos do tempo final, dos hebreus, que são 144 mil. Mas primeiro são chamados e juntados os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final. No livro de citações, na página 2A, nos diz da seguinte maneira, o parágrafo 15, na metade da página, um pouquinho mais para baixo, diz: o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes está aqui mesmo para vocês. E o poder do Evangelho voltará aos judeus nesse tempo. Então, ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144 mil ao reino de Deus. Serão selados pelo anjo. Aí em cima escreve Moisés. E ali mesmo, tão pronto como o anjo comece a selar a esses 144 mil, a porta da igreja gentil é fechada. Agora vejam esse entrelace aí. Quando se começa a selar, recordem que aí está incluído as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. E quando ele começa a selar, e ele está no meio da igreja noiva, está no meio dos gentios, consequentemente, o primeiro que vai começar a selar são os que estão no ocidente. Agora continua dizendo: a porta da igreja gentil é fechada e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. Agora vem por quê? Os judeus levam o Espírito Santo aos judeus porque é uma era judaica, a era da pedra angular. E eles terão um avivamento que varrerá o mundo inteiro. Aleluia. E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. Aí ele escreve para cima à esquerda, Apocalipse 7, versículo 2, 11 do 3 ao 7 e 14, versículo 1. Aí vemos o anjo com o selo do Deus vivo e vemos os ministérios de Moisés e Elias também aí, nessas escrituras. E à direita escreve para cima Moisés e Elias e os 144 mil. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Souto: assim como vieram sendo juntados de era em era pelo Espírito Santo manifestado no mensageiro de cada era ou etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos conscientes que para o tempo final, assim como houve um primeiro Elias, Elias Tisbita, e depois houve um sucessor, Eliseu, com uma dupla porção, e depois um terceiro Elias, João Batista, vai precursando a primeira vinda de Cristo, e depois um quarto Elias, precursando a segunda vinda de Cristo, haverá um quinto Elias. Haverá um Eliseu como um mensageiro que terá que receberá a dupla porção, a porção espiritual, o novo nascimento, o Espírito de Cristo, e isso é na alma,
E depois a porção física, que será a transformação do nosso corpo. Na página 97 do livro de Citações, parágrafo 841, nos diz: ali estava Enoque, vi regressar Moisés e Elias, e eles estão mortos. Aí à direita escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6. Mas agora Enoque foi transposto antes do tempo. Mas Enoque caminhou 500 anos diante de Deus e foi intocável. Assim que Moisés regressa para servir algum tempo mais. Ele e Elias. E em cima escreve segundo Moisés e quinto Elias. E agora, para o que regressa Moisés com Elias? Ou seja, esses ministérios não é que vão regressar, eles em seus corpos, onde Deus operou esse ministério pela primeira vez. Elias Tisbita ou Moisés, mas que é o ministério de Elias e o ministério de Moisés. E para quê? É que regressam, e ele escreve embaixo, escreve para colocar o povo na terra prometida do novo corpo e do milênio. Para colocar o povo na terra prometida do novo corpo e do milênio. E o único que realizará essa promessa a favor dos escolhidos de Deus é o ministério de Moisés e Elias, é o ministério das duas oliveiras. Nenhum mensageiro das eras, dos que estiveram ministrando neste planeta Terra, levou o povo à terra prometida do novo corpo e o milênio. E também não o trabalho que realizou esse mensageiro, o qual esteve no meio da igreja, como esteve lá no meio da igreja, noiva, representada em Maria, que é o arcanjo Gabriel, e o conhecemos pelo seu nome, o William Soto, o qual esteve no meio da igreja dando as boas novas, e por meio desse mensageiro também não entrou o povo à terra prometida, não fez o povo entrar na terra prometida. E neste tempo final, a promessa que haverá um ministério que entrará o povo, fará o povo entrar na terra prometida, como lá houve um ministério, o qual foi Josué, o sucessor de Moisés, que introduziu o povo hebreu à terra prometida lá. E vejam vocês lá, houve um Moisés, o qual, depois de terminar os seus dias, depois o próximo foi Josué. Como foi Elias e Eliseu, vem? Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto. E, portanto, será adotado no reino de Deus. E esse será quem receberá a adoção no último dia. Vejam que no tempo de Jesus, para realizar a obra de redenção, tinha que ser adotado para realizar essa obra messiânica. Nenhum mensageiro foi adotar para realizar uma obra messiânica, exceto na primeira vinda e na segunda vinda. São as duas ocasiões em que esses ministérios, os quais Deus está operando neste tempo final e operou no tempo de Jesus, seriam adotados para realizar uma obra. Lá foi uma obra de redenção, a redenção espiritual, e aqui é uma obra de redenção, o corpo eterno e glorificado que Ele nos dará. Para a obra de redenção, Ele tem que adotar esses ministérios. Assim aconteceu no tempo de Jesus, na primeira vinda do Senhor, e assim está ocorrendo no meio do povo de Deus, no meio da igreja noiva, a qual Ele vem para nos redimir, ou seja, nos transformar. Isso está na página 352 do livro dos selos. Agora continua dizendo: esse será quem receberá a adoção no último dia, ao qual virão grandes bênçãos para ele e seu grupo do último dia, que estará na era da pedra angular, e consequentemente o mensageiro vivo com um povo vivo. No livro de Citações, na página 113, parágrafo 989, nos diz:
Ó igreja, despertem e sacudam-se, belisquem a consciência e despertem nessa hora. Temos que entrar em desespero ou pereceremos. Algo vem da parte de Deus. Eu sei o que é. Assim diz o Senhor. E aí desenha uma pedra angular à direita e uma flecha para a pedra angular. Algo está a caminho, portanto nos convém nos desesperar. É assunto de vida ou morte. E se nos descuidarmos, passará e não veremos. E aí ele escreve à esquerda para cima em duas frases, Apocalipse 10, do 1 a 11, 7, versículo 2 e 14, versículo 1, e escreve, é o sétimo selo, é igual à vinda do Senhor. E em cima ele escreve aí, algo vem, e em forma de pergunta, o que é? Agora, Apocalipse 10, Apocalipse 7, Apocalipse 7, Apocalipse 14, vemos essas escrituras e ele aí nos responde, o que é que vem? É o sétimo selo, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor para a igreja noiva, que é a sétima trombeta para Israel, qual são os ministérios de Moisés e Elias. É o mesmo. Apocalipse 10 é o mesmo que Apocalipse 11, Apocalipse 19, Apocalipse 7 e Apocalipse 14. É o mesmo personagem. Agora, na parte de trás, nas notas, na página 47, ele diz, vem algo da parte do Senhor. Dois pontos. E é assim diz o Senhor. Ou seja, aqui, esses ministérios de Moisés e Elias, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, no cumprimento da visão da carpa, o qual estaria realizando essa obra de reclamação, é assim diz o Senhor. Na página 83 do livro de citações, parágrafo 707, nos diz, note, o trabalho do mensageiro do tempo final será de preparar os santos, uma noiva preparada para seu noivo. Essa será a sua mensagem. Você deseja aprender seus ABC para que possa estudar álgebra depois, quando estes outros selos que estão no de trás, na parte de trás do livro, forem abertos? Eles serão somente revelados a estes, ou seja, aos escolhidos de Deus. Aí à direita escreve os trovões, embaixo escreve álgebra igual os trovões. E vejam em cima do parágrafo escreve, em três frases, ele escreve o quarto Elias, prepara o povo para o noivo Cristo, para aprender álgebra, que o noivo ensinará. O quarto Elias prepara o povo para o noivo Cristo, para aprender álgebra, que o noivo ensinará. Se há um ensinamento, pois tem que ter um mestre, tem que ter um pregador. Na página 37 do livro de citações também, que corresponde ao parágrafo 311, aí nas últimas frases diz, agora veja a era que vem agora, para cima, a pedra angular. Desenha à esquerda uma pedra angular e escreve em cima, pedra angular. Vê o que eu quero dizer? A vinda do Senhor, o manifestado. Deus, em toda a criação, espera que a igreja encontre seu lugar posicionalmente. Aí escreve a era da pedra angular à direita para cima. E também em cima desse parágrafo 311, nos escreve a era da pedra angular, a vinda do Senhor. Porque é na era da pedra angular que virão essas grandes bênçãos, nos disse ali, nisso que lemos, ao qual virão grandes bênçãos para ele e seu grupo no último dia, que estarão na era da pedra angular. E são as bênçãos que estamos recebendo neste tempo final. É na etapa de era de pedra angular. Na 107 também ali, nos diz no parágrafo 931,
Diz o reverendo William Branham, o novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela à pessoa este grande mistério. Esse é o novo nascimento. E aí desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. Embaixo as eras, mas a flecha é para a pedra angular. Agora, como será quando se reunir todo o grupo de uma vez? Quando será? Quando se reunir. Agora vejam, há um escrito que ele nos deixou em um estudo bíblico, onde ele escreve: José é igual, ele acrescenta, e também escreve em outro escrito: José reunir, ou seja, que tem a ver com toda essa obra que ele realizou. Vejam vocês que a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda do Senhor foi mostrada, refletida na vida de José. E lá José esteve armazenando, reunindo alimento para esse tempo de fome que iria vir. Agora, faltavam ali 5 anos de escassez, mas havia abundância ali, nesse território onde José estava, como vice-rei, ali governando. Agora vejam, continua dizendo aqui na 931, da página 107. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo de uma vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia, e Deus, expresso por meio da sua palavra, nas mesmas ações e atos, como quando fez a palavra manifesta? Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição. Aí à direita desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular. Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição, assim será algum dia. Então acontecerá o rapto. Ou seja, quando ela reconhecer o que é. E aí desenha uma pedra angular e escreve adoção. E em cima escreve o novo nascimento, quando a igreja reconhecer sua posição. Agora veja, o novo nascimento é quando a noiva reconhecer sua posição. Ou seja, que de era em era, cada um esteve reconhecendo sua posição na era correspondente, mas no lugar santo. E neste tempo final, é no lugar santíssimo, onde se obtém esse novo nascimento, reconhecendo o lugar, a posição correspondente e recebendo o mensageiro de cada era, como foi em cada era. E neste tempo final é da mesma forma, reconhecendo o mensageiro da era da pedra angular. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, com esse mensageiro, será que se cumprirá a visão da carpa? Agora veja, não se cumpriu no tempo do reverendo William Branham, nem dos demais mensageiros, nem dos apóstolos, nem do reverendo William Branham, nem no tempo do Dr. William Souto Santiago. Pois se vai se cumprir a visão da carpa com o mensageiro, pois temos que buscar esse mensageiro no qual Deus está cumprindo a visão da carpa, porque a visão da carpa tem várias fases, o qual ele viu ali pregação, viu chamamento e viu também fila de oração pelos doentes. E também, em alguns lugares diz, veja como se move a ressurreição, ou seja, todas as coisas que ocorrem nesse tempo, pelo qual estamos vendo as primeiras fases, vejam, estamos vendo já a construção, onde ainda restam alguns trabalhos, mas já está em função. Estamos vendo a pregação, vê que tudo vai de uma forma progressiva. Agora vejam na página 11, deste livro de citações, parágrafo 91, diz, Deus apareceu a ele um dia e ele disse, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e seja perfeito. 100 anos de idade, bem sobre 100, anda diante de mim e seja perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E se vocês
dividisse essa palavra, algum dia talvez eu desejaria ter um avivamento no tabernáculo aqui em Jeffersonville, quando obtivermos nossa carpa, nossa tenda, e todas as coisas estiverem erguidas, levantadas em alguma parte, onde possamos tomar essas palavras e parti-las e ver o que é que significam. Só o significado dessas palavras. O Todo-Poderoso em hebraico é El Shaddai, que significa o peito, como de mulher. E ele em cima escreve a carpa, revelar o significado das palavras escritas da Bíblia. Avivamento. A carpa, revelar o significado das palavras escritas da Bíblia. Avivamento. E à esquerda, para cima, escreve a carpa. É o único lugar onde há alimento espiritual, como foi lá no tempo de José. Não havia alimento no mundo a não ser no Egito. Agora vejam, neste tempo final, onde unicamente há alimento na era da pedra angular, é nesse ministério de carpa, sob carpa, onde a terceira etapa está se realizando. Nenhum ministro pode se colocar a falar da sua própria conta, nem a dizer, acrescentar ou tirar o que Deus está realizando neste tempo final. O único que Deus tem, dando alimento à raça humana e, sobretudo, os escolhidos que estão recebendo a fé de rapto, é o ministério de Moisés e Elias, dando a conhecer o significado das palavras escritas da Bíblia e também das mensagens do reverendo William Branham e do Dr. William Souto Santiago. Ele é o único que está autorizado a realizar esse trabalho. Aqui acabamos de ler. Aí é onde o irmão Branham queria ir para ter essa série de cultos e partir essas palavras, ver as entrelinhas, para encontrar ali o que Deus esteve trazendo, que neste tempo final é o cumprimento dessas profecias. E isso daria fé de rapto aos escolhidos. Tão simples assim. Agora continua dizendo, com esse mensageiro e seu grupo do último dia, que estará na era ou etapa de pedra angular, paralela à era de pedra angular da primeira vinda de Cristo. Lá, vejam, houve uma liberação, a liberação espiritual. E realizou essa liberação na primeira vinda do Senhor Jesus, morrendo na cruz do Calvário. Houve uma liberação. Recordem que ele disse, Miguel era Cristo. Agora vejam na página 128, parágrafo 1145, nos diz, foi atado não ao rio Eufrates, mas à porta de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode atuar na igreja por causa de sistemas feitos por homens. Mas ela vai ser libertada. Ela está regressando. Isso é o que disse a Bíblia. E esses dois se encontram sobre os campos de batalha. Lúcifer, e ele escreve em cima 666. E Miguel, e escreve em cima, Miguel. Cristo em seu anjo. E Miguel, outra vez, como no princípio. E aí escreve embaixo, Apocalipse 11, do 3 ao 8. 17, versículo 14, 19, do 11 ao 21 e 12, do 1 ao 17. Aí, campos de batalhas, Lúcifer, ele escreve o diabo no 666, ele escreve em cima. E em Lúcifer, em cima escreve 666. Antes, em cima, em campo de batalha, pois é que ele escreve o diabo no 666. E em cima de Miguel escreve Miguel, Cristo em seu anjo. E em cima do parágrafo 1145, na página 128, escreve, liberação é igual pelo arcanjo Miguel. E à direita aí, escreve Moisés e Elias. Viram? Agora, continua dizendo, disse o reverendo William Branham, tudo será paralelo. Será paralelo em tudo. Página 119 do livro de citações. E essa é a porção
do parágrafo 1057, onde nos fala disso que ele aqui citou, que é da mensagem Olhe para Jesus. Esse parágrafo aí diz, talvez seja que estou construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada e sendo de 54 anos, não morrerei de velho até que ele seja aqui, ou só que seja baleado, assassinado ou alguma outra coisa, de algum modo morto, mas não pela idade avançada até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo. E eu sei que será. Aí em cima ele escreve, não morrerei de velho sem que ele esteja aqui. Assim como João Batista também escreve construindo uma plataforma para o Senhor em sua segunda vinda. Uma plataforma para o cumprimento da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vimos nestes extratos que estamos lendo, liberação é igual pelo arcanjo Miguel. Liberação é igual pelo arcanjo Miguel. Que Deus nos abençoe grandemente nessa ocasião e nos abençoe na atividade que teremos às 10 da manhã, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus e que nos abra entendimento e as Escrituras. Sob este tema que temos, José se revela aos seus irmãos. Que Deus nos abençoe e continue passando um dia cheio de grandes bênçãos e bom apetite a todos os que estarão tomando café da manhã também, alimento físico. Que Deus os abençoe e guarde a todos.